Olá, gente, tudo bem com vocês? Vamos hoje iniciar o nosso segundo módulo, tratando de um tema que é importante, mas não deixa de ser espinhoso. É um tema bastante espinhoso porque nós vamos tratar questões que envolvem aí sentimentos que às vezes extrapolam o limite da razão, né? Já que a nossa discussão agora ela parte da perspectiva de uma análise do cristianismo, das acepções políticas do cristianismo, que levaram a uma perspectiva de política predominante na Idade Média. Mas sempre importante a gente ressaltar que o que nós vamos tratar aqui é do Cristo figura histórica. A princípio, essa parte introdutória trata do Cristo humano figura histórica. Nós não estamos falando aqui do Cristo rei, do Cristo divindade, do Cristo Senhor Deus. Isso é assunto para teologia, isso é assunto para as religiões. O nosso encontro aqui é um encontro de fundamentos da política. E, portanto, nós vamos analisar aqui o cristianismo, ou o discurso do cristianismo, ou o que mais adiante nós vamos chamar de ética cristã, sob a perspectiva da política, de como isso interferiu nos rumos políticos da humanidade. Então, para a gente começar, é sempre bom a gente fazer uma cronologia, e partindo realmente da figura central de Cristo. Em 33 da Era Moderna, Cristo morre, Cristo é assassinado na cruz, e se inicia a partir dali uma grande perseguição aos cristãos. Os cristãos são barbaramente perseguidos por todo o Império. Desculpa. Em 313 depois de Cristo, veja, 3 séculos depois da morte de Cristo, o imperador, o famoso imperador Constantino, ele publica o chamado Edito de Milão, que ele atribui a partir daí liberdade ao culto aos cristãos. Por quê? Porque Constantino percebeu uma questão muito interessante. Ele percebeu que lá em Romanos 13, 1 e 2, tinha uma passagem que interessava a sua colocação, que era justamente aquela famosa passagem, não há autoridade na terra que não tenha sido constituída por Deus. Ora, interessava a Constantino que houvesse predominância de um tipo de fé, de um tipo de religião no Império, que considerasse que ele, Constantino, era uma autoridade constituída por Deus. Então aí nós temos o Edito de Milão, que torna o cristianismo uma religião livre. É daí onde se inicia uma grande proliferação da fé cristã, ou seja, 3 séculos depois da morte de Cristo. Mas logo em seguida, pouco menos de um século depois, em 410 depois de Cristo, nós temos um fato muito importante, que é aquela famosa invasão de Roma, por Aralico e os visigotos. É a primeira vez que as muralhas de Roma são rompidas, em 800 anos, em 8 séculos. Isso aí colocava por chão a tese de que Roma era imbatível. Em 395 depois de Cristo, aí nós temos Teodósio, que edita o Edito de Tessalônica. E aí, agora aí é o seguinte, aí não é mais, o cristianismo não é mais permitido. O cristianismo agora é a única religião permitida. Então os cristãos deixaram de ser perseguidos e passaram a ser perseguidores, porque todas as outras fés professadas que não fossem a fé cristã eram ilegais e as pessoas eram perseguidas em razão disso. E aí, em 521, Dário, o grande imperador Dário, expande a oficialização do cristianismo também para o Império Persa. E aí a gente já falou disso na nossa aula passada, no nosso encontro passado, o famoso ano de 529, que é o ano-chave, que é quando Justiniano fecha a Academia de Platão, onde nós iniciamos aí a Academia de Platão, digamos assim, é o último grande símbolo da cultura grega.
né, da filosofia grega, do pensamento reflexivo grego, das ideias racionais dos gregos. Então, quando Justiniano fecha a Academia de Platão, há um entendimento aí mais ou menos consensual entre os historiadores de que é aí a pedra fundamental daquilo que nós vamos chamar de Idade Média, né? Daquilo que o Jostein Gaarden, lá naquele seu famosíssimo livro O Mundo de Sofia, né, o romance da história da filosofia, se você tiver sem fazer nada aí, tiver de boreste, eu aconselho que você leia. É um belíssimo livro introdutório ao pensamento filosófico. É um romance, não é um livro acadêmico, mas é muito interessante. O Jostein Gaarden, lá, quando vai tratar da Idade Média, chama da longa noite de 1000 anos. A Idade Média, a longa noite de 1000 anos, é o que o Will Durant, né, no seu famosíssimo, né, História da Filosofia, o Will Durant vai chamar de Idade das Trevas. É aí que começa, portanto, esse momento histórico, que nós vamos ainda voltar um pouco antes dele. Por quê? Porque tudo isso vai estar atrelado, tudo isso que aconteceu até chegar à queda do Império Romano, até chegar o fim da Academia de Platão, tem a ver com as acepções políticas da doutrina cristã. Isso é importante. Veja, eu vou dizer mais uma vez, eu não estou falando aqui, e vejam o que está escrito. Está escrito acepções políticas, não é acepção religiosa. Nós estamos falando aqui de religião. Estamos falando de política e como o discurso, a narrativa desenvolvida pelo seu protagonista, que foi o Jesus Cristo, influenciou nas concepções de política daí em diante. Cristo, e isso é importante se dizer, foi um sujeito extremamente revolucionário para a sua época. A sua percepção de mundo, a sua compreensão de mundo e a ética do seu discurso não tinham guarida no seio das elites dominantes econômica e politicamente da sua época. Não é à toa que ele foi condenado nas circunstâncias que todos nós sabemos que foi. Por quê? Porque a primeira coisa a primeira questão das acepções políticas do cristianismo nós devemos atentar é a ideia de que o verdadeiro reino é o reino dos céus. Logo, o único e verdadeiro poder é o poder de Deus. O tal do poder terreno dos imperadores era um poder falso, né? Não era um poder verdadeiro. Né? E mais ainda, não é só isso. Se fosse só isso, estava beleza. Dava para desenrolar. Mas a grande questão é que Jesus vai dizer que o único legitimado por Deus para falar em seu nome era ele. Né? Os imperadores não são enviados de Deus, como eles mesmos deviam. Né? Como os imperadores mesmos diziam que eram representantes de Deus na Terra. E por fim, para a gente fechar essa primeira parte das acepções políticas do cristianismo, que causaram uma ebulição revolucionária de ideias que levaram à sua morte, ao seu extermínio, né, ele vai dizer que o propósito do homem não deve ser a busca da posse material. Né? O propósito da existência humana não é o acúmulo de bens materiais. E que, portanto, a ética, a nobreza e a dignidade não estão vinculadas à posse material. Agora, veja, isso tudo era a base do modo de vida do Império Romano. Era assim que vivia o homem médio romano. Né? A glória se dava e a honra se dava pela riqueza. Né? A predominância do homem sobre a mulher. Né? Os homens eram nobres e guerreiros e dignos. A mulher não era. O poder do imperador era um poder divino que devia ser obedecido como se obedece a um Deus. E aí nós vamos, por exemplo, para a primeira tese do cristianismo. Vamos destrinchar agora em teses, que é a tese da isonomia. O que é que Jesus diz? Eu vim para quê? Todos. Ele disse, eu não vim para que os escolhidos. Eu não vim para que os que têm fé. Eu não vim para os que não pecam. Eu vim para que todos
tenham vida, e que tenham vida em abundância. Olha aí, a dignidade humana. Não é só a vida, é a vida abundante. Por quê? Porque se eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Repare, uma divindade, um cara que se dizia ser Deus, que não veio para os justos, que veio para os pecadores. Isso era demasiadamente revolucionário para a sua época. Isso causava um desconforto no poder e no discurso de dominação e de legitimação do poder muito grande na sua época. A tese do antimaterialismo talvez tenha sido uma das mais incômodas. Jesus diz lá em Mateus 19, 22 e 24: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Caramba, nitroglicerina pura! Porque os ricos eram os escolhidos. Percebe? Que a nobreza, a honra, a glória, tudo estava na riqueza. Aí chega um cara e diz que pelo contrário, o verdadeiro reino dos céus e os verdadeiros escolhidos são aqueles que não são ricos. Isso é muito doido, meu irmão, para a época dele, porque ele falou, era eminentemente revolucionário. Quando a gente vai, por exemplo, lá em Mateus 19, 16, 24, e em outras passagens de outros evangelistas, tem: vai, vende todos os teus bens, distribui-os entre os pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Veja, mais uma vez, Jesus retira da propriedade a dignidade. Ele retira da posse algo que faça diferença entre os escolhidos e os não escolhidos. E aí, em Mateus 4,4, ele diz: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E aí, quando Jesus diz que nem só de pão vive o homem, hermeneuticamente está implícito nessa frase a ideia de que também de pão vive o homem. Não é só. Se não é só, é porque também de pão vive o homem. Então, o pão também deve ser garantido ao homem. E aí a tese do poder legítimo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Não é pelo imperador, não é pelos reis, é por mim. Só eu levo ao Pai. Por quê? Porque antes importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Vocês fazem ideia de como isso era revolucionário? De como isso quebra a estrutura de legitimação do poder, do discurso de legitimação do poder predominante no Império Romano? É óbvio que o destino de Jesus, do ponto de vista de uma análise política, não seria outro senão o seu extermínio, o que de fato aconteceu. Então, nós já vimos lá atrás que quando o Cristo morreu, os cristãos foram perseguidos. Apenas 3 séculos depois houve uma retomada do cristianismo, e Justiniano vai fechar a academia. Os cristãos vão passar a ser perseguidores logo em seguida. Justiniano vai fechar a academia de Platão e nós vamos iniciar o que nós chamamos de Idade Média. E aí a figura mais importante da Baixa Idade Média que nós vamos ter é um sujeito chamado Aurélio Agostinhos, que nós conhecemos popularmente como Santo Agostinho, ou Santo Agostinho de Hipona, com a sua famosa introdução: a fé a serviço da razão. Um sujeito extremamente influenciado por Platão, extremamente influenciado pelo profeta Paulo, por Maniqueu e pelos estoicos. Essa é a base de formação de Santo Agostinho, que é o maior pensador da Baixa Idade Média, que vai escrever, ali entre 1412 e 1427, o seu famoso livro chamado A Cidade de Deus, onde ele vai contrapor o dualismo entre duas cidades, a Civitas Dei e a Civitas Diaboli.
Ou seja, a cidade de Deus e a cidade dos homens. Qual era o pano de fundo disso aí? O pano de fundo era, ora, nós sabemos que a cidade dos homens é uma cidade onde prevalece o medo, as mazelas, a discórdia, a violência, o terror, a fome, a iniquidade. Enquanto na cidade de Deus prevalece o amor, a parcimônia, a tranquilidade, a concórdia, a irmandade. Ora, então o que é que difere essas duas cidades? O que é que nós precisamos fazer para que a cidade dos homens se aproxime da cidade de Deus? Para que a vida na cidade dos homens também seja uma vida tão boa como é na cidade de Deus. Então, Aurélio Agostinho nos propõe a ideia de que, se nós substituirmos a lei, o comando normativo, nós chegaremos a isso. Ou seja, por que a cidade dos homens é degenerada? Porque ela é governada pela lei dos homens. Por que a cidade de Deus é perfeita? Porque ela é governada pela lei de Deus. Então, se nós substituirmos a lei dos homens pela lei de Deus na cidade dos homens, evidentemente que a cidade dos homens poderá chegar ao mesmo grau de perfeição que há na cidade de Deus. Ele dá o exemplo, por exemplo, dos conventos. Veja, mesmo na cidade dos homens, onde é que reina a maior tranquilidade, paz, concórdia, serenidade? Nos conventos. Por quê? Porque lá nos muros do convento prevalece a lei de Deus e não a lei dos homens. E aí, essa perspectiva de transformar a lei de Deus como a lei geral de obediência da vida civil das pessoas, acabou por transferir todo o poder de interpretação e aplicação da lei, todo o poder de dizer o que é justo e o que é injusto, o que é lícito e o que não é lícito, para o clero. Por quê? Porque quem tem a capacidade de interpretar a lei de Deus não são os magistrados, não são os homens comuns, mas os servos de Deus, o clero. Né? E aí, o que é que nós vamos ter em razão disso? Uma subordinação do poder do Estado ao poder da Igreja, ao poder do clero. Bem-vindos à Idade Média, um momento em que política e religião se entrelaçaram de maneira tal que os comandos religiosos prevaleciam sobre a ideia secular de poder. E aí, para Santo Agostinho, a ideia de justiça é igual à ideia de adoração, devoção e veneração. Né? Ele diz, vamos lá, aqui para a gente ver bem direitinho. Santo Agostinho diz: só haverá convivências justas nas organizações sociais quando Cristo for o alicerce e o centro, inspirado e ao mesmo tempo dirigindo as ações humanas. Agora não se trata mais de constituições, de leis humanas, mas exclusivamente da lei divina, da ética cristã, do ensinamento de Cristo. Né? Agostinho vai inclusive defender a guerra como último recurso legítimo contra o mal. Por quê? Vamos lá. Santo Agostinho foi aluno de Maniqueu. Maniqueu sustentava a ideia de que existe um bem absoluto e o mal absoluto. E eles são inconciliáveis. Aonde estiver o bem, aí não estará o mal. E aonde estiver o mal, aí não estará o bem. Eles são inconciliáveis como água e óleo. Eles não se misturam. Então, quando a gente fala a ideia maniqueísta, né, o cara tem um pensamento maniqueísta, ou seja, os bons estão do meu lado e quem não estiver comigo é mal. Né? Os bons são os cristãos. Quem não for cristão é mal. Né? Aí nós temos o primeiro pano de fundo para o que viria mais tarde, nós iríamos mais tarde chamar de Tribunal do Santo Ofício. Né? Nós vamos ter nesse período aí também uma hostilização da filosofia, né? Porque a filosofia questionava várias verdades da fé. Né? Vamos ter a ideia de que o único tipo de filosofia possível era a filosofia platônica. Agostinho é discípulo de Platão. Vamos lembrar de Platão lá. Não era o governo dos filósofos? Pronto, para Agostinho é o governo dos cristãos. Percebe?
Então, a ideia... Vamos voltar para uma questão de Platão, que a gente nem tratou lá, porque isso é mais a filosofia pura de Platão, não é a filosofia política. Né? Mas se você pensar no dualismo platônico, né? O mundo das ideias e o mundo dos sentidos. Né? Há um mundo perfeito, ideal, no campo das ideias, um mundo de perfeição no campo das ideias, e há um mundo imperfeito no campo dos sentidos. Deus é a perfeição, Deus é a grande ideia. Né? Portanto, a cidade de Deus é a cidade perfeita, idealizada no campo das ideias. É a cidade onde Deus está. E a cidade dos homens é a cidade dos sentidos, onde reina a imperfeição. Né? Então, quando você junta isso à ideia de que o mal é o contrário de bem, que eles são inconciliáveis, de que existe uma luta constante entre o bem e o mal, justifica-se a guerra como último recurso para vencer o mal. Lembram das chamadas cruzadas? Lembram, todo mundo lembra. Todo mundo estudou isso lá no ensino médio, as cruzadas, as grandes cruzadas. Então, a gente vai ter aí a ideia, né, de que Aurélio Agostinho, o bispo de Hipona, é conhecido como o último homem a ter um livro em Hipona. Veja, era a única pessoa que tinha autorização para ter uma biblioteca, já que as bibliotecas foram todas queimadas. Toda a cultura grega foi rechaçada, mas Agostinho tinha essa autorização e era conhecido por isso, por ser o último homem a ter uma biblioteca em Hipona. Né? E aí nós temos o retorno de Santo Agostinho a Platão. Né? O governo legítimo é o governo dos cristãos. Veja, que coisa pesada, séria. Irmão, vamos lá. Se por conseguinte se rende culto ao Deus verdadeiro, servindo como sacrifícios sinceros e bons costumes, é útil que os bons reinem por muito tempo, e onde quer que sejam. E não é tanto para os governados como para os governantes. Quanto a eles, a piedade e a bondade, grandes dons de Deus, lhes bastam para a felicidade verdadeira, que, se merecida, permite a gente viver bem nesta vida e conseguir depois a vida eterna. Repare, Platão dizia, só os filósofos devem governar, porque só os filósofos são capazes de compreender a realidade. Agostinho dizia, só os cristãos devem governar, porque só os cristãos conhecem o amor de Deus e só através do amor de Deus é possível se chegar ao bem. Perceberam a Idade Média chegando? Baixa Idade Média, está aí a base disso que nós conhecemos como o governo do clero, o governo o governo da igreja prevalecendo sobre o governo do Estado. Nós temos aí a imersão da política, da religião dentro da política. Mas isso é uma coisa que ficou lá, ou será que é algo que nós estamos vivenciando por aqui de novo? Será que estamos em um momento em que o argumento religioso volta a ser o argumento político e há pessoas aí que defendem a tese de que só os cristãos devem governar, de que o governo deve ser o governo de cristãos, né, de que a lei que deve ser obedecida é a lei divina e não a lei secular estampada na Constituição, os direitos civis de igualdade, liberdade, dignidade da pessoa humana. Tudo isso pode ser substituído pela ética cristã e só os cristãos devem governar. Não sei se nós nos livramos da Idade Média. Eu não sei se o quão perto ou o quão distante nós estamos da Idade Média. Mas certamente a Idade Média tem muito a nos ensinar sobre a junção de política e religião. No próximo vídeo eu vou continuar. A gente vai tratar o São Tomás de Aquino e algumas das consequências dessa imersão da religião dentro da política, o que isso proporcionou, se foi bom ou ruim para a humanidade, porque pode ser que sirva de exemplo para os nossos dias atuais. Ok? Por hoje vamos ficando por aqui. Forte abraço a todos e todas. Até a próxima. Tchau.